Paulo faz uma defesa em seu favor no capítulo, seguindo ele no capítulo de Gálatas 1, versículo 11, que diz assim: Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não recebi de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação, né? Então, além de estarem alterando o evangelho que Paulo pregava de Cristo, eles também estavam questionando, colocando em dúvida a autoridade de Paulo. E Paulo aqui, nessa carta, diz que ele não recebeu o evangelho, né, de homem nenhum, né? Não recebeu de pessoa alguma, nem me foi ele ensinado, ao contrário, ele recebeu do próprio Jesus Cristo a revelação, para que ele anunciasse o evangelho do Senhor, né? A experiência de Cristo viver em nós oferece clareza quanto ao propósito da lei e seu tempo. Sabemos, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 16, que diz assim: Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo. Nós também temos crido em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, pois ninguém será justificado pelas obras da lei. Esse capítulo 2 do livro de Gálatas é muito... versículo 16, capítulo 2, versículo 16, foi um texto muito usado, é considerado como um dos livros de Lutero, que diz assim, versículo 16, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Mas mediante a fé em Jesus Cristo. A reforma, quando aconteceu, um dos fatores que levou à reforma foi a redescoberta da mensagem básica de Gálatas, que conduziu a reforma que Martinho Lutero fez, né? Gálatas é muitas vezes mencionado como o livro de Lutero, há pouco eu disse, uma vez que o reformador dependeu maciçamente da carta em seus escritos e argumentos contra a teologia reinante em seus dias, né? Então, isso foi um livro abraçado por Lutero. E isso também tem que ser abraçado por nós, porque o homem é justificado, né, mediante a fé em Cristo Jesus. Não haveria mais lugar para a lei no que tange no seu cumprimento para a salvação. Substituir a graça pela lei é insensatez. Insensatez na vida espiritual é gerada pelo fascínio que alguns têm pelos rituais do judaísmo. Ao contrário do que se pensa, cumprir a lei substituindo a graça, na verdade, é desobediência. A obediência não está em cumprir a lei, e sim seguir a verdade do Evangelho, pela pregação do Evangelho e pela pregação da fé. A lei não justifica ninguém. O que justifica é a fé em Cristo. Em Cristo fomos justificados da maldição da lei. A lei serviu de ensino, apontou para Cristo, serviu de um raio. A lei não é contra as promessas de Deus, mas aponta para as promessas de Deus, meus irmãos. O que isso quer dizer? Que nós somos justificados pela fé. A lei está aí simplesmente por um único motivo: mostrar que nós somos pecadores, mostrar a nossa falha. E a lei nos direciona a Cristo, a Deus, pela fé. E pela fé, né, nós somos justificados, nossos pecados são perdoados. Cristo justifica, né, os nossos pecados, que acabando com eles, eliminando todos eles pela graça. Então é somente pela graça que nós somos salvos, somos justificados das nossas falhas, né? No livro, seguindo em Gálatas 2, capítulo 2, eu gostaria de estar lendo o versículo 16 em diante, capítulo 2, versículo 16 em diante, né? Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Cristo Jesus. Assim nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Saltando para o versículo 20, diz assim, para o versículo 18, diz assim: Se reconstruo o que destruí, provo que sou transgressor, pois por meio da lei eu morri para a lei.
a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim.